Depois eu peço para os meninos pegarem para mim. Tem que ligar aí embaixo. Tá ligado? Não, só aperta aqui. Eu falo mais aqui. Um pouco da sua liga, você pode falar um pouco da atividade dela, falar que você indicou a doutora Marcela para a comissão organizadora, que foi, e apresentar ela a palestra Lesões no Esporte. Eu te mandei Lesões no Esporte. E aí, garoto? Tudo bem? Como é que você tá? Eu querei. Lesões no esporte. Vai jogar bastante. Pois Depois de é, treinar. Mas tá melhor? Tô. Operação, tudo? Você vai chamar ele, não? Você vai chamar ele? Eu só tô... Ela pediu pra isso. Melhorou. Mas, resistência toda da lei, desdente monoquímico. Show que você colocou. Qual que é a subespecialidade? Te desmuta, pode? Não, está desmutado. Tá bom. Pode ir? Pode, pode. Aqui, se você quiser falar algo que ela não escute da sua liga antes, se promover, eu muto aqui, você fala, aí você chama ela. Você quer fazer isso? Boa tarde, doutor Marcelo. Estamos aqui no auditório, todo mundo te vendo. Eu vou fazer uma apresentação sua rapidinho. Doutora Marcela Rodrigues, ela é formada em medicina pela UFMG, ela tem residência em ortopedia pelo Hospital da Baleia. Ela fez subespecialidade na ortopedia pela FEMI, titular da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, e membro da Comissão de Ensino e Treinamento 7 Esporte de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Marcelo, de estar disponibilizando aqui seu tempo, seu conhecimento para a gente, e pode dar continuidade aí na palestra. Primeiro, quero saber se todos estão me ouvindo, o áudio está ok? Ok, está perfeito. Ótimo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, queria agradecer o convite, é uma honra participar dessa semana. É uma pena que eu não esteja presencialmente aí, mas atualmente
Vocês estão me ouvindo? Deu uma interferência. Não, estamos sim, tá ótimo. Atualmente eu estou morando em Divinópolis, que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Por isso que eu não consegui estar presente, mas espero que vocês aproveitem da mesma forma a apresentação que eu trouxe aqui para vocês e um pouquinho que vocês levarem hoje do que a gente vai conversar aqui, eu já fico satisfeita, porque são temas muito comuns e que geram muita dúvida no dia a dia do médico, não só do ortopedista, mas do médico que vai atender em consultório, que vai atender em pronto-socorro, na UPA, que geralmente são os nossos primeiros empregos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês conseguem me ver no cantinho? Tá tudo certo? E meu slide também? Por enquanto não, os dois slides sim. O slide sim? Então vamos tentar de novo aqui. Tá a tela dela só. Ó, vocês conseguem só ver o slide ou estão me vendo também? Eu vou colocar aqui nas opções, se eu consigo te colocar. Visualizar. Talvez me colocar na lateral, né, como speaker. Coloca de novo, por favor. Eu mudei aqui a forma de layout da tela. Vamos ver. Analisado aqui, falando. Aqui. Agora sim, tudo certo. Tudo certo? Se vocês conseguirem arrastar o meu rosto para o canto superior direito, acho que vai ser melhor, para não tampar as imagens nem o escrito. Certo. Feito. Então, vamos lá. Nossa palestra de hoje, a aula é sobre lesões no esporte. É um prazer estar aqui com vocês, recebendo todos os novos alunos da FASEC. Que bom que vocês me convidaram. Queria me apresentar um pouquinho antes, o João já adiantou, né? Quem sou eu? Eu formei medicina em 2013 na UFMG e já entrei direto para a residência médica. Quando eu entrei para a faculdade, eu queria fazer neurocirurgia, mas aí quando eu conheci a ortopedia no 6º período, eu comecei a me encantar, porque eu acho que é uma especialidade muito resolutiva, muito dinâmica. A gente não tem como enjoar, porque cada dia é uma novidade. Cada dia é uma cirurgia diferente, uma consulta diferente, e ela é uma especialidade muito inteligente, muito sagaz, então isso me conquistou muito quando eu fiz a disciplina. E aí depois eu fui monitora de ortopedia mais 2 anos, e aí por fim, no último ano, eu decidi fazer ortopedia, e fiz no Hospital da Baleia, foram 3 anos de residência. Depois eu fiz mais 2 anos de outra residência médica, que é a cirurgia da mão. E atualmente eu sou membro das 2 sociedades, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e a Brasileira de Cirurgia da Mão. Em 2019 eu tive a honra de ser a médica do time feminino de futebol do Clube Atlético Mineiro, e por isso a gente escolheu esse tema de lesões no esporte. E também sou fundadora de alguns cursos na área de ortopedia e de cirurgia da mão. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, eu estou nas redes sociais, eu estou no Instagram principalmente, é Marcela com 2 L's ortopedista. Se vocês quiserem, é só mirar a câmera do telefone celular nesse QR Code, que ele leva direto para o Instagram. E lá eu divido com vocês, tanto nos stories quanto no feed, várias aulas, vários ensinamentos, várias imagens de ortopedia, de radiologia musculoesquelética. Então, tem bastante coisa, dá para acompanhar e dá para aprender muito. Mesmo quem não for aluno dos cursos, gosta muito de acompanhar os ensinamentos dos stories e do feed também. Então, serão muito bem-vindos. Se quiserem também fazer stories aí ao longo da aula, tirar foto e postar e me marcar, eu vou ficar muito feliz e vou repostar todos vocês também, tá? Por que falar de lesões no esporte, né? Por que falar de esporte? Então, é uma atividade que tem aumentado muito, mesmo com a pandemia. O fator pandemia não impediu que aumentasse a frequência de atividade física e o número de pessoas praticantes. E a gente vê esse aumento em todas as faixas etárias. Então, vão ser queixas cada vez mais frequentes para a gente. Não só para o ortopedista em si, mas para todas as outras áreas.
porque todos os médicos hoje recomendam atividade física diante dos benefícios que a gente já conhece, né? Então, o que a atividade física pode trazer de benefício? Ela vai reduzir o risco de AVE, que antes a gente chamava de derrame, né? Depois a gente passou a chamar de AVC, que é acidente vascular cerebral, e hoje a gente chama de AVE, que é acidente vascular encefálico. Também auxilia no controle de várias doenças, no controle da pressão arterial, no controle da glicose, né, do paciente diabético, no controle de massa óssea. Então, a gente sempre recomenda para paciente que tem osteoporose ou osteopenia. A gente tem uma melhora da insônia, melhora do humor, melhora da ansiedade. Então, a atividade física ela tem diversos benefícios, ela é recomendada por quase todas as especialidades médicas e outras áreas médicas e áreas da saúde, né, como a nutrição, por exemplo. Então, a gente vê uma indicação cada vez maior pelos benefícios que ela tem. Então, a gente vê também queixas cada vez mais frequentes de pacientes com dor, com lesões, com entorse. Então, por isso que é importante para a gente falar disso aqui hoje, não só dentro da área da ortopedia, mas de uma forma global. Eu vou tentar falar para vocês de uma forma básica, desde os primeiros conceitos, para que todos consigam entender. Se ficar qualquer dúvida, no final aqui da palestra, vocês podem perguntar, e também eu estou à disposição lá no Instagram, pode mandar mensagem, direct, que a gente vai conversando. Começando com palavras e conceitos básicos que vocês vão encontrar ao longo da graduação, ao longo de discussão de casos clínicos, nos grupos de discussão, que a gente comumente chama de GD. Então, vocês vão ver esses nomes e, para não confundir, a gente vai ver aqui um por um. Então, começando aqui com entorse, que é o tipo de lesão mais frequente no esporte, mas é claro que a gente também vê essa lesão no dia a dia, né? Uma pessoa atravessando a rua, subindo o passeio, pode sofrer uma entorse de tornozelo, é muito comum. E geralmente é causado por um mecanismo de torção, um mecanismo torsional, onde o corpo gira sobre aquela articulação. Então, o mais comum é que aconteça sobre o tornozelo ou no joelho, que são articulações de carga, onde o corpo sustenta o peso, e é comum acontecer esse mecanismo de torção. É muito comum que aconteça no futebol, no tênis, no vôlei e no handebol, que são esportes onde a gente muda de direção muito rápido. Então, a gente, no futebol, no handebol, a gente tem, né, esse movimento de ir para um lado e voltar para o outro. Então, isso pode causar aquela torção e causar as lesões dos ligamentos, né? Aqui é um exemplo de uma imagem de uma entorse de tornozelo, mostrando aqui a lesão dos ligamentos dessa região. Se essa entorse for ainda mais grave, ou seja, se a energia do trauma for ainda maior, por exemplo, um paciente que é obeso e aí o peso, a carga é muito grande, pode levar, além de lesões ligamentares, até fraturas dessa região. E a gente vai ver já já o que são as fraturas. O segundo conceito básico para a gente hoje é a contusão. Muita gente confunde. Contusão é simplesmente a pancada, é o impacto em alguma parte do corpo. Nesse caso, foi o impacto aí na região do braço dessa paciente. Na maioria dos casos, é só a pancada, não tem lesões maiores associadas, é tratado com anti-inflamatório, com gelo, e acontece mais em esportes de contato, esportes que tem vários jogadores, o futebol, por exemplo, o basquete. Então, esse contato, essa trombada pode causar essas contusões. E o que a contusão mostra para a gente ali na pele? Esse roxo. E esse roxo a gente chama, na verdade, de equimose. Então, a equimose é muito comum aparecer nos casos de contusão. Então, a gente, a partir de agora, não vai falar roxo mais, a gente vai falar equimose, que é o termo médico utilizado para essa mancha arroxeada aqui na pele decorrente de um trauma, decorrente de uma contusão. Lembrando que muitas pessoas falam hematoma, mas o hematoma não é esse roxo na pele, igual teve o roxo na pele da mão do Hulk, né, o jogador de futebol. O hematoma, na verdade, é uma coleção de sangue, e essa coleção de sangue, ela pode estar em todos os planos anatômicos dentro do corpo. Então, esse hematoma pode estar lá intramuscular. Aqui é uma ressonância mostrando um hematoma intramuscular dentro do quadríceps em uma ressonância de coxa. Nesse caso, a gente não vai ver o roxo na pele. Hematoma é simplesmente a coleção, um aumento de volume por uma coleção
de sangue que ficou retida em algum local. Se essa coleção de sangue for muito superficial, pode ser que a gente até consiga ver a cor, mas quando a gente está falando de roxo na pele, a gente está falando de equimose. Então, a partir de agora, a gente não vai confundir mais equimose com hematoma. E a gente tem uma ordem de degradação desse hematoma. Geralmente, no primeiro dia, a imagem, a lesão está avermelhada por causa do impacto. Depois ele fica roxo por causa do depósito das próprias células e da mioglobulina. A gente vai ter essa cor arroxeada e vai sendo reabsorvido. Então, ele vai ficando azulado com 4 a 6 dias, esverdeado, amarelado, até subir. Então, tem essa tabelinha aqui que é muito utilizada em perícia médica legal também, para a gente conseguir avaliar quanto tempo, mais ou menos, tem aquela lesão arroxeada que a gente chama de equimose. Já a luxação é a perda do encaixe de uma articulação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa imagem, uma articulação do cotovelo. A imagem da esquerda de vocês mostra um cotovelo fora do lugar, que é a luxação. E a imagem da direita mostra o cotovelo encaixado depois da redução, depois do encaixe dessa articulação. O médico foi lá e colocou no lugar. Quando ele coloca no lugar, ele está fazendo uma manobra de redução, que é uma manobra de recolocação. E essa luxação, que é essa perda de congruência da articulação, essa perda do encaixe, ela é muito grave. Ela não é simples, ela é uma urgência ortopédica, ela deve ser reduzida por um médico especialista, de preferência um ortopedista treinado, mas a gente vê muitos pacientes e às vezes outros colegas médicos chamando a luxação de uma lesão comum, por exemplo, não teve fratura, foi só uma luxação, né? Então, a partir de hoje, a gente não vai falar foi só uma luxação, porque luxação é um conceito de uma lesão grave, é o desencaixe da articulação. E quando ela desencaixa, ela pode estar lesionando os ligamentos que estão ao redor, os tendões, ela causa um hematoma, ela pode ter complicações depois, como a rigidez, ou até uma avulsão óssea. Então, não é uma lesão simples, ela precisa ser reduzida, ser colocada no lugar. Então, a gente não pode falar assim, foi só uma luxação, né? Luxação é quando sai do lugar uma articulação. Observem bem a foto, todo mundo fica aí olhando para a imagem, porque eu vou passar o slide e mostrar o contorno que eu fiz para mostrar esse desencaixe. Então, a primeira imagem da esquerda mostrando que está fora do lugar, está luxado, e mostrando a imagem da direita, onde o cotovelo já está no lugar, já foi encaixado. Agora, um outro conceito é a fratura. Fratura é quando o osso quebra, né? Então, a gente tem uma ruptura da cortical do osso. Pode ser uma cortical, quando é uma fratura incompleta, ou pode ser as duas corticais, quando é uma fratura completa. Aqui, são os ossos do antebraço de uma criança. Como que eu sei que é uma criança? Porque tem aqui a fise do crescimento. Essa linha não é uma fratura, essa linha é a placa ou fise de crescimento, que é por onde o osso vai produzindo massa óssea e vai crescendo. Então, aqui a gente tem uma fratura de ambos ossos do antebraço em uma criança. Essas fraturas, elas podem ser fechadas ou expostas. Fratura fechada é quando a gente tem uma integridade da pele ao redor, diferente da fratura exposta, que é quando existe uma comunicação dessa fratura com o meio externo. O mais comum é que a gente ache que a gente tem que ver o osso para ser uma fratura exposta, mas não é assim necessariamente. Mesmo sem ver o osso, se houve uma perfuração e existe comunicação do sangramento ali da fratura, do hematoma da fratura com o meio externo, já serviu para comunicar, já serviu para ser exposta e ter risco maior de infecção, porque existe uma contaminação do foco de fratura lá dentro com as bactérias, os germes do meio externo. Então, ela deve ser tratada como tal, e o tratamento de fratura exposta é muito mais invasivo. A gente precisa fazer uma abertura daquela região, lavar com soro fisiológico no bloco cirúrgico, que a gente chama de limpeza ou desbridamento. A gente tem que fazer um antibiótico venoso por 24 a 72 horas e ficar em vigilância nos próximos meses, porque existe risco de infecção. Então, uma fratura, quando é exposta, ela é muito mais grave do que uma fratura fechada.
E acontece em um simples instante, onde a fratura pode se dar, por exemplo, um acidente de carro, ou uma queda no chão com a mão espalmada, ou então uma entorse grave, que eles tem uns lutadores que gostam de fazer aquela chave de braço, né? Acho que chama assim, aquela competição de força, pode causar fratura. Então, é em um único instante que acontece a fratura, pode acontecer em qualquer parte do corpo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma fratura que é diferente dessa aqui, que é a fratura por estresse, que ela não acontece em um simples instante. É uma fratura que ela vai sendo produzida ao longo de algumas semanas ou meses por causa de um desequilíbrio de uso e de reposição. A gente vai tendo uma utilização excessiva de alguma parte do corpo, nesse caso aqui, um pé, está mostrando a radiografia de um pé, e aqui eu coloquei o zoom para vocês, onde o uso daquela parte do corpo a carga excede o ritmo do corpo se recuperar. Ela excede o ritmo do próprio osso se recompor. Então, ela tem um metabolismo muito mais alto de desgaste, de uso, e o corpo não consegue acompanhar. Isso é muito comum quando a gente muda a intensidade do treino, principalmente de um atleta de alta performance, ou quando uma paciente sedentária começa a fazer atividade física, né? Há 2 anos atrás, eu tive uma paciente, ela era obesa, ela estava com IMC acima de 30 e ela resolveu começar a atividade física, foi para fazer aquela bumba, né, que chama aquela atividade física de dança, e ela começou a fazer a bumba 6 vezes por semana, e antes ela era sedentária, não fazia nada. Começou lá a fazer bumba 6 vezes por semana. Quando deu 1 mês e meio, quando deu ali 6 semanas, ela não conseguia pôr o pé no chão. Ela evoluiu com uma fratura por estresse da tíbia, porque ela começou a fazer uma sobrecarga no osso que o corpo não estava acostumado e o ritmo de recuperação não conseguiu repor aquela falta, aquele metabolismo aumentado. Então, ela evoluiu com uma fratura por estresse da tíbia. E aqui a gente tem um exemplo de fratura por estresse, mas nesse caso é uma fratura por estresse do 4º metatarso. Metatarsos são esses ossinhos aqui do pé, e aqui o 4º mostrando os sinais de fratura por estresse. Vejam que é diferente da imagem do quebrado, da fratura que eu mostrei do antebraço da criança, né? Aqui a gente vê o corpo tentando formar osso novo, aqui o corpo está tentando se regenerar, mas não conseguiu, e aqui tem uma listrinha bem fininha, quase não dá para ver, o ideal é fazer até uma ressonância para ver melhor, mostrando a fratura por estresse, que é mais comum aonde? Em regiões de carga de peso, então na perna e nos pés. Próximo conceito é o estiramento ou distensão muscular, né? Quando a gente estica muito uma musculatura, alonga excessivamente o músculo, ele pode romper. Esse estiramento pode acontecer no meio, que é o rompimento das fibras musculares, igual essa imagem, ou pode ser uma distensão, que é quando a lesão acontece ou na junção do tendão com o músculo ou no próprio tendão. A gente chama de distensão. Essa ruptura pode ser parcial ou completa. Então, quando vocês forem aprofundar nesse estudo, vocês vão ver que existem 3 graus mais importantes, grau 1, 2 e 3, e são as lesões mais comuns em jogadores de futebol e ginastas. Outro conceito básico são as tendinites. Tende de tendão e ite de inflamação. Então, são as inflamações dos tendões, que é muito comum no cotovelo, por exemplo, no jogador de tênis, no jogador de golfe. Então, essas tendinites podem aparecer e, geralmente, elas são de tratamento conservador, não precisam, geralmente, de cirurgia. Então, agora que a gente viu os conceitos básicos, eu consigo dar aula de lesões do esporte. A gente precisa entender tudo isso antes para vocês conseguirem aprofundar um pouquinho nas lesões dos esportes. Elas são influenciadas por 2 fatores, os fatores extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos são aqueles fatores externos, que dependem do meio ambiente, depende das condições climáticas, depende da superfície da quadra, do tênis que o jogador está usando. Então, são fatores que a gente vai diferenciar de um jogo para outro, de uma localidade para outra, de uma quadra para outra. Já os fatores intrínsecos são as características de cada jogador, características biológicas,
individuais, psicológicas, então depende do condicionamento físico, do preparo daquele paciente, do gênero, porque os hormônios vão interferir nessas lesões prévias, se já machucou antes aquela região ou não, e até fatores psicológicos. As lesões podem ser agudas ou crônicas. Agudas são aquelas que acontecem na hora. São as contusões, que são as pancadas, as fraturas, as entorses, os estiramentos. Ou crônicas, que são aquelas que já vêm acontecendo há um tempo, semanas ou meses. É uma sobrecarga, é uma tendinopatia, que é doença dos tendões, ou lesões condrais, que são as lesões das cartilagens. Então, a gente pode dividir as lesões esportivas dessa forma. Também podemos dividir o estudo das lesões do esporte por esporte, porque cada esporte tem uma incidência maior de um tipo de lesão, porque vai depender da forma que o jogador vai correr, lidar com outros jogadores. Então, isso depende muito. O jogador de futebol, ele praticamente não tem lesão de membros superiores, exceto o goleiro. Mas já no vôlei, a incidência de lesão de ombro é muito maior, porque ele está trabalhando quase o tempo inteiro com o membro superior acima do nível do ombro. Então, a gente tem várias lesões que podem acontecer. E, por último, a gente pode dividir por segmento ou parte do corpo, que eu vou passar rapidinho depois com vocês, só para dar um gostinho de ortopedia, para vocês verem umas imagens. Então, primeiro, as lesões por esporte. O futebol, que é o esporte mais praticado hoje em dia no Brasil, ele tem as lesões principalmente nos membros inferiores, nas pernas, nos joelhos, nas coxas, tornozelo, 72% nos membros inferiores, e geralmente os jogadores mais novos têm menor incidência de lesões. Todo slide que tiver alguma fonte bibliográfica de algum artigo, eu vou colocar o nome do artigo aqui embaixo para vocês. Se tiver alguém anotando, não sei se vocês levaram caderno ou caneta, não precisam se preocupar em escrever, porque eu vou enviar para vocês essa aula. Eu vou enviar os slides dessa forma que vocês estão vendo aqui. Então, não precisa preocupar em anotar, só tenta acompanhar, porque o que vocês absorverem visualmente já vai ser de grande valia, tá bom? Então, no futebol, dentro dos membros inferiores, como é que é a proporção? A coxa é o que é mais lesionado, né? Então, não é o joelho, não é o tornozelo. Geralmente, é lesão muscular na coxa, com 34%. As lesões musculares chegam a quase 40%. Depois, contusões, depois, entorses. Por último, as fraturas e luxações, que são muito difíceis de acontecer. Só 5% dos casos. E muita gente acha que é mais comum que ele sofra essas lesões quando ele faz impacto com outro jogador, porque é um esporte de impacto, né? Acaba trombando, mas 59%, quase 60% das lesões acontecem sem o contato direto, né? Mudando um pouco o nosso raciocínio aí, para a gente já ir abrindo a mente para esses valores que a gente vai encontrar em artigos científicos. A maioria dos pacientes são lesões leves e ele vai conseguir retornar ao esporte em menos de 7 dias e geralmente esses pacientes, esses jogadores são do meio de campo e do ataque. São os jogadores que mais sofrem as lesões musculares. O risco de lesão no futebol profissional é 1000 vezes maior do que no futebol amador por recreação. Mulheres têm maior incidência de lesão de LCA. Vamos entender essa frase. LCA é o ligamento cruzado anterior do joelho. Dentro do joelho, a gente tem 2 ligamentos cruzados, o posterior e o anterior. O anterior é o mais comum de ser lesado desses 2. E essa lesão, eu vou mostrar um vídeo aqui durante a aula para vocês de como acontece essa entorse do joelho, essa lesão do LCA. Muita gente acha que as mulheres elas têm um menor risco de lesão do LCA porque elas praticam menos futebol. Mas a gente tem que pensar em valor relativo e valor absoluto. Em valor absoluto, que é o valor total, os homens lesam mais LCA, porque mais homens praticam futebol hoje em dia. Mas quando a gente pega a mesma quantidade de profissionais na mesma faixa etária, homens e mulheres praticantes de futebol, as mulheres têm um risco maior de lesão desse ligamento, por vários fatores. Um dos fatores é o fator hormonal, outro fator é a anatomia do joelho,
O próprio joelho tem um sulco mais estreito, aumentando o risco de atrito e de lesão. Então, a gente tem vários fatores que levam as mulheres a terem mais lesão de LCA, relativamente, quando a gente compara dois grupos iguais. Mas, claro que no valor total, absoluto, né, a gente tem um maior número de homens que lesionam, porque mais homens eles praticam o futebol. E mais comum é lesionar nos últimos 15 minutos de jogo. Já no basquete, o principal é o tornozelo. Basquete hoje é o segundo esporte com mais lesões esportivas. Ele só perde para o futebol americano nos Estados Unidos e para o nosso futebol no Brasil. E existem as bandagens. Eu trouxe um vídeo para vocês das bandagens que a gente pode utilizar ou no futebol, ou no vôlei, ou no basquete para diminuir esse índice de lesões. Os artigos mostram que varia muito essa diminuição da incidência, mas que quando o paciente sente melhora utilizando a bandagem, ela pode ser eficaz. Esse vídeo é com a fisioterapeuta Gabriela Breder, de quando eu trabalhei lá no Atlético Mineiro. Então, é um vídeo acelerado mostrando para vocês um tipo de bandagem que a gente pode fazer. Existem os materiais específicos, e em alguns casos, quando a gente não tem as bandagens ideais, a gente utiliza o próprio esparadrapo. A corrida, que tem sido cada vez mais praticada, pode ter até 76% de lesões, e quanto mais velho, acima de 20 anos, mais lesão, principalmente membros inferiores. Já o CrossFit, que tem aumentado muito, né, nos últimos 3 anos, ele ficou um esporte muito frequente, principalmente das queixas no consultório, ele vai de 5% a 73% de lesões. Varia muito, tá, gente? Isso é uma meta-análise que foi realizada, uma revisão sistemática, porque cada estudo mostra uma porcentagem. Mas uma coisa é certa, a articulação que mais está em risco é o ombro. Então, o ombro, por ser uma articulação muito móvel, inclusive o ombro é a articulação mais móvel do corpo humano, ele tem uma alta chance de lesões. Ele precisa de muitos tendões, ligamentos e musculatura ao redor para manter a estabilidade. Então, o ombro ele tem altas chances de lesão. E depende muito do tipo de exercício que vai ser feito, o tempo de prática do CrossFit. No começo, ele era o grande vilão, né? O CrossFit aumenta as lesões, mas eles fizeram essa meta-análise justamente para provar que o problema não estava no esporte em si, mas na forma com que o atleta fazia. Então, eles compararam o CrossFit com vários outros esportes e viram a taxa de lesões a cada 1.000 horas praticada. Então, a gente tem que no handball e na corrida, a gente pode ter só 2,3, 2,5 de taxa de lesões, enquanto no CrossFit 3,1. Só que o CrossFit ele perde para todos esses outros. Então, o CrossFit tem menos lesão, uma menor taxa de lesão do que o triatlo, do que a ginástica olímpica, do que o futebol e do que o rugby. Então, viram que o CrossFit não é o grande vilão, não é o esporte em si, mas é a forma com que é praticada. Às vezes o atleta chega lá, nunca fez CrossFit e quer fazer o mesmo exercício, carregar o mesmo peso do que o colega dele que já faz CrossFit há 1 ano. Então, o problema, na verdade, é esse, não o esporte em si. Agora a gente vai só passar, dar uma pincelada em cada articulação do corpo, para vocês terem ideia de lesões que podem aparecer no corpo, no esporte. Claro que pode aparecer sem ser no esporte também, mas vou mostrar aqui para vocês exemplos clássicos, né? Então, no ombro, a gente pode ter instabilidade, lesão dos ligamentos, lesão do manguito rotador, que são os 4 músculos do ombro, luxação do ombro, né? Não sei se vocês lembram, mas esse participante do Big Brother, o Arthur, ele teve uma luxação de ombro. Olha como que é o ombro normal, tem esse contorno arredondado. O ombro luxado, ele perde esse contorno, porque a cabeça do húmero está aqui embaixo, e fica esse degrau, que a gente chama de sinal do cabide, ou sinal da dragona. Dragona é aquela ombreira que os guardas ingleses usam na região do ombro. Pode ter também ruptura de músculos. Aqui, ó, teve a ruptura do músculo peitoral maior, e aqui a ruptura do músculo do bíceps. Essas rupturas são mais comuns em pacientes que fazem uso de medicamento, de bomba, de corticosteroides para crescimento.
E fraturas em geral, mas aqui estou mostrando uma fratura de clavícula. Na região do cotovelo, eu já mostrei hoje para vocês a luxação do cotovelo. Olha como que o cotovelo fica estranho, né? A imagem dele em si. E aqui a luxação. Na região da coluna, a gente pode ter fraturas, por exemplo, pacientes que têm atletas, né, de salto ou atletas ginastas que caem de altura, pode ter fratura de coluna vertebral. Aqui é uma vértebra com um afundamento, com a fratura nessa região. Na mão e no punho, a gente pode ter fratura, a gente pode ter lesões ligamentares. Aqui eu estou mostrando para vocês o osso mais importante do punho, que chama escafoide. Talvez algum de vocês conheçam alguém que já teve fratura de escafoide, porque é muito comum. Ele conta com 70% das fraturas do punho. Ele é o osso que mais fratura no punho. Então, é aqui o escafoide, aqui na região central dele, que a gente chama de cintura, é a fratura. No punho e na mão, a gente pode ter também lesões ligamentares. O goleiro, por exemplo, pode ter uma lesão ligamentar comum, que é a lesão desse ligamento aqui. Ele chama ligamento colateral ulnar, por causa da posição dele. Aqui um exemplo de lesão desse ligamento, de uma atleta, e olha o exame físico dela para vocês verem. Esse é um vídeo eu fazendo o exame físico na paciente. Tem um aumento de volume, está inchado, tem um edema e o ligamento está rompido. Então, o dedo, ele samba para um lado e para o outro, porque não tem o ligamento segurando. Então, quando eu puxo, ele vai totalmente, não tem uma parada, né? O ligamento, ele serve para dar estabilidade, não tem a estabilidade. E agora uma imagem do ligamento durante a cirurgia, totalmente arrebentado. Esse aqui é o ligamento dessa imagem da foto aqui, ó. Já todo arrebentado, a gente vai reconstruir esse ligamento. Na região da pelve do quadril, vocês já devem ter escutado falar de pubalgia, né, que é a dor aqui na região da sínfise púbica, nessa região central. No joelho, muito comum as lesões de menisco. Menisco é como se fosse um pneu que faz o amortecimento dentro do joelho. Eles são aqui, ó, em formato de C. Tem um menisco lateral e um menisco medial. Os ligamentos cruzados, que eu falei para vocês, são esses dois, ó, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, eles se cruzam dentro da articulação do joelho. Aqui a gente tem os ligamentos colaterais, pode ter luxação de patela, que é esse ossinho aqui da frente do joelho, ele pode sair do lugar. E aqui o vídeo para mostrar para vocês um exemplo de mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior, que é um dos mais comuns. O jogador vai lesionar o joelho esquerdo dele, observem bem. Pá, pronto, já não consegue pôr o pé mais no chão. Vai repetir o vídeo, ó. Pá, viu? Então, ele já não consegue mais apoiar. Quando ele faz esse movimento aqui do joelhinho para dentro, que a gente chama de joelho valgo, ele tem o mecanismo de lesão do LCA, que é o ligamento cruzado anterior. Aqui um exemplo de tornozelo, né? O Neymar tendo aqui uma entorse de tornozelo, ele virou totalmente o pé dele, teve as lesões ligamentares, precisou usar depois a botinha ortopédica. Então, aqui alguns exemplos para passar no geral para vocês. Claro que se a gente fosse entrar em detalhes, a gente ficaria aqui 12 horas falando só dessas lesões no esporte. Eu quis trazer um apanhado geral, uma ideia geral do tema para vocês conhecerem, né? Para vocês verem que é importante a gente conhecer os tipos de lesões que existem, para a gente saber os nomes, a nomenclatura, para a gente discutir o caso com um outro médico, com um ortopedista, para encaminhar o caso seja necessário, e saber orientar também os nossos pacientes, né? Eles têm que realizar movimentos e técnicas corretas, por isso a importância de ter uma supervisão ou de um educador físico ou um fisioterapeuta, utilizar equipamentos adequados, um preparo físico completo, né? Tecidos mais fortes, tanto ligamentos quanto músculos, eles têm menos risco de lesão. A chance de lesionar é menor. Então, o nosso papel, a importância do nosso papel diante dessas lesões no esporte.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. Eu vou enviar essa aula toda para vocês na íntegra. Mandei já no grupo aqui gratuito. Como é que vocês fazem para acessar? Quando ler o QR Code com o celular, vocês vão entrar no Instagram, vai ter um site. Aí vocês vão entrar no site e clicar no botão Grupo Gratuito. Dentro desse grupo gratuito, que fica no Telegram, vocês têm acesso a tudo que eu já enviei até hoje lá para os alunos gratuitamente. E o último arquivo é um PDF que é essa aula de hoje. Então, se alguém quiser, para relembrar os nomes, ver essas imagens, já enviei para vocês. Assim que vocês entrarem, vocês já vão ter acesso a esse material. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo, pelos detalhes pelo nosso tempo de palestra e temos uma pergunta. O seu áudio está bem baixinho. Eu só escutei a palavra pergunta. Imagino que tem uma pergunta. Oi, está ouvindo melhor? Sim. Pode falar. Agradeço pela sua palestra e ainda que limitado pelo tempo, ter uma série de detalhes. Pode passar a pergunta para a pessoa que você fala. Não está escutando. Ela falou que não está escutando. Olá, doutora. Tudo bem? A voz dessa última pessoa eu escutei bem. Pede para ela repassar a pergunta. Oi, doutora. Meu nome é Nicolas, sou aluno do sexto período de medicina da FASEC. Não estou ouvindo. A voz da menina eu escutei bem. Aí, essa risada aí eu escutei. Deve ter algum microfone aqui. Está ouvindo melhor, doutora? Não, eu vi só a pessoa falando assim, deve ter algum microfone aqui. É aqui. Você está ouvindo bem agora? Agora eu tô. É daqui que está ouvindo. Então fala daí. Pode desligar aqui? Oi, doutora, tudo bem? Meu nome é Nicolas, sou aluno do sexto período de medicina aqui da FASEC e eu tenho uma dúvida em relação a o que seria o termo de ruptura intrassubstancial? Ótima pergunta. A gente diferencia as lesões dos ligamentos. Tá ouvindo? Sim. A gente diferencia as lesões dos ligamentos em 3 tipos. Ou o ligamento vai se arrebentar, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Por exemplo, imagina um ligamento que sai aqui da região do antebraço e vai para a região da mão, né? Ele está atravessando a articulação do punho. Então, aqui é a origem dele, ele nasce aqui e ele vai se inserir aqui. Então, origem e inserção. Existem 3 tipos de lesões dos ligamentos. A lesão na origem, o arrancamento da origem, que é a lesão proximal, mais perto do centro do corpo, e a lesão distal, ou a lesão na inserção, que é a parte mais distante do centro do corpo. A lesão intrassubstancial, que é a que você perguntou, é no meio. Então, no meio das fibras do ligamento, acontece a ruptura. E cada ligamento tem uma taxa. Por exemplo, o ligamento colateral, que é esse que eu mostrei, que é esse ligamento aqui, o que é mais comum dele é arrebentar na parte mais distal. Tá vendo que ele arrancou da parte mais distal, ele arrancou da inserção. Ele está preservado na sua origem. Para esse ligamento aqui é o mais comum. O segundo mais comum para esse ligamento é ele arrancar da origem. E aí ele fica preso só na parte da falange, que é a parte mais distal. E por último, o que é mais comum dele, é ele arrebentar no meio. Fica um pedacinho no osso da falange e um pedacinho no metacarpo. Então, um pedacinho na origem e um pedacinho na inserção. Arrebenta aqui, no meio. Isso que é lesão intrassubstancial. Complementando só minha dúvida, em relação à lesão no tendão patelar. Esse é o tendão patelar, para quem ainda nunca viu, né? Eu sei que tem pessoas entrando agora na medicina. Então, aqui tem o tendão quadricipital, a patela, que é um osso sesamoide, ou seja,
É um osso que está dentro do tendão para aumentar o braço de alavanca, aumentar a força do tendão. E aqui a gente tem o tendão patelar. O tendão patelar, ele pode romper, ele pode avulsionar da sua origem, que é no polo distal da patela, ele pode arrebentar na sua parte mais distal, que é a sua inserção, na TTA, que é tuberosidade anterior da tíbia, ou ele pode ter uma lesão intrassubstancial. Então, ele também pode ter esses 3 tipos de lesão. E qual seria o tratamento? Cirúrgico ou conservador? Conservador. O tratamento, na maioria dos casos de lesão de tendão patelar, é cirúrgico. A gente precisa reparar. Se ele é arrancado aqui, a gente vai fazer uma reinserção. Então, a gente vai utilizar uma técnica para reinserir ele aqui. Se ele arrebentar no meio das fibras intrassubstancial, a gente vai suturar, a gente vai fazer uma tenorrafia, a gente vai costurar esse tendão. Então, na maioria das vezes, ele precisa ser operado, é cirúrgico. Mas, às vezes, em alguns casos, onde a lesão é parcial, ou o paciente tem muitas comorbidades, ou o paciente até acamado, aí a gente talvez opte por não fazer a cirurgia. Mas 99,9% a gente tem que fazer a cirurgia. No caso de um baixo grau, então seria conservador mesmo. E o período seria o quê? De 3 meses, mais ou menos, de recuperação? Você teve uma lesão de tendão patelar? Sim, por isso que eu estou perguntando. Bom, depende da intensidade, de quantas fibras, qual a porcentagem que houve de lesão, qual foi a causa, né? Se você tem uma boa caixa de musculatura ao redor, então tudo depende muito. Então, é difícil falar sem ver o exame, sem examinar, entendeu? Ortopedia, ela é muito detalhada, ela é muito complexa. Não existe A mais B igual a C, entendeu? Mas, com certeza, o repouso de atividade física você vai fazer aí nos próximos meses, sem dúvida. Não, essa lesão mesmo, ela faz mais ou menos uns 2 meses e meio em si. Aí, acho que comprometeu 60% do tendão. Aí, no caso, é conservador. Quer dizer, né? No caso, eu passei no ortopedista e tudo isso, ele falou isso. Aí, só para sanar a dúvida mesmo. Sim, provavelmente é isso mesmo. E principalmente se ele for especialista em joelho. Aí, a maior a certeza ainda. Tá bom, muito obrigado, doutora. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, doutora Marcela, nós te agradecemos aqui. Foi um excelente conteúdo, como sempre, né? Eu até falei um pouco dos meninos sobre você. A nível nacional, ela dá palestra no Congresso de Ortopedia Brasileiro, foi agora lá em São Paulo, é nível nacional e internacional aqui. É uma honra ter você com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite e desculpa mais uma vez não poder estar aí presente ao vivo. Tudo bem, um abraço.